A palavra de hoje está em Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2, do 18 em diante. Nós começamos ontem e vamos continuar hoje. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês têm amor. Eu sei que vocês são fiéis. Eu sei que vocês trabalham e têm aguentado muito sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Você pode ouvir a palavra, ouvir a palavra de ontem, tá? Irmão José Ribeiro Santos, Vicentina Nena. Deus abençoe muito, 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 muito vocês. Um grande beijo. Um abraço da pastora Solange. Ontem eu falei sobre tudo isso. Mas hoje nós vamos entrar, eu acho tão bonito, porque eu falei isso ontem e eu quero frisar isso, que Jesus, ele reconhece aquilo que eu e você fazemos de certo. Ele ensina isso a um pai, a uma mãe, a um líder, a um empresário, a um político, a um eclesiástico, a reconhecer o que as pessoas podem fazer de bom, de certo, né? Mas aí, minha linda Vicentina, ele disse uma coisa aqui no 20, que é hoje a gente vai entrar nisso hoje. Tenho, porém, contra vocês uma coisa. É muito bom a gente ficar alerta sobre aquilo que Jesus fala, quando ele fala, eu tenho uma coisa contra. Não é para a nossa morte. Não é para a nossa destruição. Entende, Simone? Mas nós precisamos ficar alertas quando ele diz, eu tenho algo contra. E ele disse para essa igreja, meus lindos, tenho, porém, contra vocês uma coisa, é que vocês toleram Jezabel. Aquela mulher que diz que é profetisa, ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Como eu disse para vocês, era uma cidade militar, era uma cidade têxtil, era uma cidade que fabricava tecidos da cor vermelha, como esse quadro, púrpura, era cores de realeza, cores de reis, de nobres. Era uma cidade abençoada, mas também foi uma cidade que adorou o Deus Sol, que por ser uma cidade militar, adorou os imperadores romanos. Isso é muito sério, né? E é uma cidade que Jesus falou assim para eles, depois de elogiá-los, ele disse assim, eu tenho uma coisa contra vocês, é que vocês toleram Jezabel. E aí você vai me perguntar, pastor Solange, que mulher foi essa? Jezabel, meus amores, foi uma mulher de personalidade muito forte. Uma mulher uma mulher de uma personalidade muito forte, uma mulher muito vingativa, uma mulher muito cruel e uma mulher de um caráter duvidoso. Então era uma mulher que não pertencia ao Deus que você pertence, ao Deus que nós cremos e adoramos. Para quem não sabe, ela foi uma princesa fenícia, filha de um sacerdote de Etibaal, né? E a Bíblia diz, queridos, que Deus se levantou contra essa mulher. Eu acho impressionante que Deus ele vai dando oportunidade para a gente se arrepender do pecado, dá para entender? Ele tem uma paciência, uma longanimidade, e ele espera que a gente volte para ele, que a gente volte para o seu amor, para o seu carinho, ele espera que a gente volte para os seus caminhos, ele espera que a gente volte. Ele não age rápido, ele é um Deus de muita paciência. Mas o que a senhora percebeu aí, seriamente? É que esta mulher, em primeiro lugar, ela se casa com o rei Acabe, que se você for estudar sobre o rei Acabe, você vai aprender que ele fez tudo o que era mal perante o Senhor. Alguns dizem assim, ai, pastor Solange, eu acho que essa mulher desviou o marido. Não, ela piorou o marido. Ele já fazia o que era mal perante o Senhor. Pode estudar isso.
Ele já tinha dado muita contrariedade ao Deus de Israel. Pode estudar isso. Gente, presta muita atenção no que Deus vai falar aqui agora. Ninguém piora alguém. Aliás, ninguém deforma alguém. Como que o inimigo ele age na minha vida, pastora, na nossa vida? É quando já existe uma brecha para ele, uma entrada para ele, uma deformidade em nós. Entende, Amanda? Entende, Simone? Que não foi arrumada. Então, ele aproveita. É por isso que a gente precisa ficar atento, meus amores, com os pequenos riscos, com as pequenas rachaduras, com as pequenas brechas. Nós precisamos ficar muito atentos. Pastora, o senhor está dizendo que nos menores frascos, há quem diga que estão os melhores perfumes, Bel, os mais caros. Mas eu digo que no lado espiritual, tudo começa nas pequenas coisas. Então nós temos que tomar cuidado com os pequenos maus pensamentos, com as pequenas más palavras, com as pequenas atitudes, com os pequenos erros que vão crescendo, crescendo, crescendo e viram uma deformidade. E é isso. O rei Acabe era isso. E por que ele se casou com essa mulher que não era israelita? Aí tem mais uma coisa para a gente aprender. Ele não consultou a Deus. Porque o que Deus ensinou na sua palavra? Não case com ninguém que não faça parte do arraial de Deus. E ele vai buscar... Por que ele foi buscar essa mulher gentia, pagã, idólatra, que adorava o inimigo e seus anjos, pastor? Política. Interesses políticos. Interesses. É um perigo muito grande quando isso começa a se misturar com a fé, com a palavra. Geralmente sempre deu e dá muitos problemas, né? Muitos problemas. E resultado, por poderes, ela devia também ser muito bonita e ela foi muito sedutora. O que é uma mulher sedutora? Uma mulher que sabe todos os segredos sexual. Então, antes de se casar com este homem, ela foi uma. Ela não mostrou a verdadeira cara. Jezabel não mostrou. Pode estudar isso. Mas quando ela se casa com ele, ela mostra a verdadeira cara. Outra coisa que a gente aprende com o inimigo, ele chega na minha vida e na tua devagarinho, bonitinho. Mas toma cuidado. Nós estamos precisando de um pouquinho do olho de fogo de Jesus, né? Nós estamos precisando um pouquinho dos pés poderosos do rei, para a gente não sair para qualquer caminho e ir buscar a nossa felicidade. O grande problema é quando a gente passa na frente de Deus, passa à frente de Deus e vai buscar a nossa felicidade. Tudo parece bonito, mas um dia vai ter consequência. A gente não ouve Deus, não ouve pai, não ouve mãe, não ouve família, não ouve nosso líder espiritual. E guarde uma coisa que eu vou te dizer. Nenhum relacionamento cria alicerce, sobrevive, entende, Maria Aparecida Lúcio, se Deus não estiver. Já é comprovado pela medicina, pela ciência, aliás, pela ciência, que a paixão não dura mais que 3 anos. Essa mulher se casa com ele e mostra a verdadeira cara. Ela fez coisas terríveis. Isso aconteceu 850 anos antes de Cristo. Pastor? Antes de Cristo? 850 anos. Jezabel foi uma princesa fenícia,
filha de Etibaal. O que quer dizer isso, pastor? Etibaal. O nome desse homem significa o seguinte, que ele foi... Etibaal quer dizer sacerdote, porque ele foi sacerdote. Ele foi filho de Baal, ele foi semelhante a Baal. Ele amava tanto a Baal, um deus estranho, um deus maligno. Ele adorou tanto esse deus, esse principado, que ele ficou parecido com ele. Sabe, Maria Aparecida, sabe, Cidinha, isso me lembra muito o que meu pai nos ensinou, que diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. De tanto você andar com alguém, guarde o que eu vou te falar. Você vai ficar parecido com ele, você vai se vestir igual a ele, você vai falar como ele ou ela, você vai ter o comportamento igual, os desejos iguais, você vai fazer coisas que você nunca fez. O andar junto. O andar junto. Então, qual é a palavra de Deus que a senhora tem para nós hoje? Ande com o Senhor. Ande com Jesus. Ande com a palavra. Ande com o Espírito Santo. Para que você possa dizer, e eu também, como Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora eu te conheço, Deus, de andar contigo, de ter relacionamento, intimidade, vida. E vida com abundância, gente. Vocês estão me entendendo? Uma aliança política com a Fenícia e Israel trouxe uma grande desgraça que a gente vai estar falando hoje e amanhã. Cuidado com as alianças. Verdade, pastora? Sim, verdade. Cuidado com as alianças. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece bonito é de Deus. Muitas vezes é melhor um cheirinho baratinho, mas verdadeiro, do que um cheiro que não foi Deus que trouxe. Né? Não é verdade? Resultado, meus amores. Jezabel. O que significa esse nome, pastor? Jezabel. Baal exalta. Baal é meu marido. Impuro. Foi uma mulher impura. Linda, gente. Dizem que foi linda. Mas impura. Profana. Promíscua. Verdade, pastor? Sim. Adorava Baal. Sustentou, no mínimo, 850 sacerdotes. 450 de Baal e 400 de Astarote ou Acera. Assíria. Só para vocês entenderem, teve 3 filhos com o rei Acabe, a Jezabel, Acasias, Jorão e Atália. Jezabel foi uma religiosa fanática. Nós precisamos tomar muito cuidado com o fanatismo. Porque o fanatismo faz você brigar, o fanatismo faz você responder, o fanatismo faz você discutir, o fanatismo faz você enxergar. Você fica tapadão. Ela foi religiosa, fanática, adoradora, cruel, sacerdotisa. A senhora quer dizer que o quê quando a senhora fala cruel? Ela matava e mandava matar. Só quer dizer o que com isso? Que ela foi psicopata. E não é leve e nem médio. É aquele... Um dia eu vou falar sobre psicopatia para vocês um pouquinho do que eu sei. Aquela psicopata grave. Que ela tinha prazer em derramamento de sangue. Se você não reza a minha cartilha, eu te mato. Se você não pertence à minha fé, você é meu inimigo. Triste, né, pastor? Muito triste, meus amores. Então a palavra de Deus hoje, ela nos alerta, em nome do Senhor Jesus,
a tomarmos cuidado com o fanatismo, porque o fanatismo ele é racista, ele é preconceituoso, ele julga sem conhecimento, ele crê de ouvir falar. O fanatismo ele não estuda, ele não se aprofunda, ele cresce com a raiz de alguém, mas o verdadeiro adorador, o que ele tem de altura, ele é como uma árvore, que o que ele tem de altura, ele tem de profundidade, ele cresce, ele aparece. Ela se sentia profeta, porta-voz dos deuses. Ela se achava. Mas ela era, pastora, tudo isso? Não. Mas ela achava que ela era. O grande problema é quando a gente não é e acha que é. Não sabe e acha que sabe. Ela não tinha humildade para aprender com alguém. Ela não aceitava a correção. A palavra dela era a única, era a primeira e a última palavra era dela. Ninguém sabia mais que ela. Que perigo quando a gente fica assim. E Deus está dizendo hoje para mim e para você, fica assim não. Eu não gosto de gente assim. Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês sobre ela. Ela trouxe a prostituição espiritual para Israel. Ela levou toda a nação de Israel a pecar contra o Deus de Israel, a adorar Baal e Aserá, e outros promovendo a idolatria espiritual. Pastor, mas espera aí, ela não tinha marido? O marido dela, com todo respeito, foi um banana. Um banana. O homem ou a mulher de Deus, quando não é verdadeiramente de Deus, qualquer um o domina. Qualquer um exerce autoridade sobre ele ou ela. Começa a comer do que não pertence ao altar de Deus, meus filhos amados. Adorando Baal e o Deus de Israel. Primeiro ela permitiu, vocês podem adorar o Deus de Israel, mas vocês têm que adorar Baal. Se a pessoa adorasse Baal, poderia adorar qualquer coisa. E aí? Na grande tribulação, o inimigo vai chegar e dizer... Primeiro ele vai começar dizendo que respeita a crença de todo mundo, né? E depois ele vai mostrar a cara e dizer, agora é só eu. Guarde isso que eu vou falar. Ela teve mais autoridade que Acabe. Ela? Sim, meus amores. Jezabel teve mais autoridade que Acabe. E ultrapassou rabinos e sacerdotes. Pastor, não fale isso. Sim. Nem rabinos e sacerdotes puderam com ela. Ela tirava dinheiro do templo sagrado para sustentar 850 sacerdotes. Entenderam agora? Isso é muito sério, né, gente? Ela fazia com que os rabinos, os sacerdotes, se submetessem a ela. Por quê, pastor? E se eles não aceitassem? Morriam. Ela matou muita gente. Ela mandou matar muita gente. O reino de Israel dividido. Porque ela obrigou todos a adorar Baal e Astarote. Ela combateu o Deus de Israel. Presta atenção nisso. O psicopata, ele não tem medo de nada. O psicopata, ele não tem sentimento. É ele.
Ela combateu o Deus de Israel, matando os sacerdotes. Passou a sacrificar crianças. Além, presta atenção nisso, além de Baal e Astarote, ela foi buscar Moloque, um deus chamado Moloque. O Moloque, ele tinha um corpo de homem, me parece, e um rosto de boi. E ele tinha assim nas mãos dele, assim, ele estava com o braço assim, ó, e tinha uma bandeja. E eles colocavam azeite, mas aquilo fervendo no fogo, queimando. E os pais vinham e colocavam as crianças recém-nascidas, bem novas, colocavam, elas morriam vivas, gritando e queimando. O significado de Moloque é moleque. Por isso que os estudiosos dizem, olha, nunca chame um filho, um neto, um inimigo de moleque. Não faça isso. Não chame ninguém de moleque. Porque moleque quer dizer Moloque. Você acha que hoje não tem o espírito de Jezabel agindo? Quantas crianças desaparecem? Quantas crianças desaparecem da porta de casa, da porta da escola, da creche, na rua? Crianças que os pais confiam em alguém para segurar uma criança, para ele entrar, por exemplo, no médico e depois nunca mais vê. Crianças que desaparecem dos hospitais, muitas vezes. Crianças abusadas hoje. Quem você acha que recebe essa oferta, essa adoração? Moloque. Crianças abusadas pelos próprios pais. Quem justamente deveria proteger essas crianças? É difícil para mim falar sobre isso, não é fácil. Falar sobre as 7 igrejas é ensinar sobre tudo isso. Essa mulher colocou esses deuses, colocou Baal, Astarote, acima de marido, acima de todos, acima do Deus de Israel. Mas guarde uma coisa que eu quero ensinar para mim e para você com muito amor. Dura coisa é cair na mão de justiça do Deus de Israel. Como assim, pastor? Você não precisa ter medo de ninguém, se Deus for por mim e por você. Mas se ele levantar a mão de justiça, aí sim a gente precisa temer. Tá bom? Não chega a esse ponto, não. Dominava totalmente o marido, a ponto de colocar Baal em primeiro lugar. Essa mulher teve a coragem de construir um templo de Baal junto com o marido dela no palácio. Dentro do palácio dela foi construído um templo para Baal. Pastora, mas essa mulher então não tinha o que ela não fizesse. Não tinha medo de nada. Aquilo que eu digo para vocês, o psicopata, ele não tem medo de nada. Uma mulher que teve a coragem de entrar num templo sagrado, do templo do Deus de Israel, e sustentar 850 profetas com dinheiro. Uma mulher que teve a coragem de impedir sacerdotes e rabinos de entrar no santo templo, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Uma mulher que perseguiu, que matou e mandou matar. Uma mulher que nunca aceitou ser contrariada. Uma mulher que eu estava estudando, meus amores, que o templo de Baal, havia o templo de Baal e o templo de Astarote. O templo de Baal, presta atenção, ele tinha uma genitália masculina, do órgão sexual masculino. E Astarote, ou Aserá, ou Assira,
a genitália feminina. Pastor, o que quer dizer Baal? Depois vocês assistam de novo, para vocês poderem passar para outros. Baal quer dizer Deus do poder, Deus do sexo, Deus da fertilidade. Ela vinha de Sidom e lá era um país politeísta. O que é isso? Que cria em muitos deuses. Quando a palavra de Deus diz somente ao Senhor adorarás, somente ao Senhor prestarás culto. Astarote ou Aserá significa Deus do amor, deusa do amor, deusa do amor, deusa da guerra, da luxúria. Então acontecia um negócio lá que vocês precisam saber. Adorar Baal e Astarote, havia as meninas que se prostituíam com os sacerdotes diante dessas imagens, desses deuses. Mas, pastora, e se elas ficassem grávidas? A criança era sacrificada a eles. E quando eles pedissem, por exemplo, uma delas, elas iam rindo, porque elas iam morrer por Baal, por Astarote. Você pode imaginar quantas crianças nasceram e quantas crianças foram sacrificadas? Eles eram adorados com muita orgia, sexo grupal, todo tipo de relacionamento sexual. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não posso, mas vocês sabem o que eu estou falando. Será que isso não está acontecendo hoje? A quem as pessoas acham que adoram? Na luxúria, na orgia, no swing, no relacionamento que Deus não mandou, não ordenou. Não vou falar mais sobre isso, meus amores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, que eu estudei. Eles eram adorados através de orgia, de sexo, de sacrifícios humanos e de muita violência. Sabe o sadomasoquismo que existe hoje? Baal e Astarote presente ainda hoje. Pessoas que se ferem, que se machucam, que torturam o outro, que só tem prazer na tortura, na violência, no derramamento, no machucado, no abuso, no estupro. É sério o que eu estou falando? O espírito de Jezabel reina ainda hoje. Oremos, oremos, oremos. Jezabel não morreu. Eu não estou falando daquela Jezabel, ela morreu. Mas o principado que agiu naquela mulher agiu na igreja de Tiatira. Por quê, pastor? Que Jesus falou que tinha uma mulher lá que se fazia de profeta, que se fazia de santa, mas depois que acabava o culto, ela conquistava, seduzia pessoas e fazia coisas erradas. Ninguém viu essa mulher, sabe por quê? Porque só pode ter o espírito de discernimento quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Só pode enxergar as coisas erradas
quem anda nas coisas certas, no caminho certo, na presença de Deus. Pastora do céu não fala isso. Falo. Tem muita gente comendo gato por lebre. Não interessa se o dízimo é grande, não interessa se a oferta é grande. Deus anda no meio da igreja, Deus olha para a igreja, Deus estuda a igreja, Deus conhece a igreja. Deus sabe quem sou eu. Deus sabe quem sou eu, Deus sabe quem é você. Deus sabe, filhos amados, quem é quem. O templo de Baal tinha uma genitália masculina, o templo de Astarote uma genitália feminina. Vamos tomar cuidado. Pastora, eu quero falar algo aqui para terminar, porque amanhã eu vou continuar. O inimigo está entrando nas igrejas. Não todas, claro, pelo amor de Deus. Mas se ele puder, ele entra. Ele entra através de alguém para tirar alguém da presença. Ele entra com espírito de confusão. Ele quer entrar com espírito de sedução, com espírito de prostituição, com espírito de fornicação, com espírito de adultério, com espírito de roubo, com espírito de escândalo. Eu e você não podemos só orar. Nós temos que, acima de tudo, vigiarmos. Entende, meus amores? Com muito carinho e respeito que eu falo isso para vocês. Nós temos que tomar muito cuidado, porque ela era muito sedutora. Ela se vestia de uma maneira que todo o corpo dela você podia enxergar. Pastora, como assim? Nós temos que ter um espírito de moderação. Nós não temos que falar, você tem que fazer assim, fazer assim, fazer assim. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente tem espírito de moderação, de santificação. Vocês estão me entendendo? Quando Jesus fala assim na igreja de Tiatira, que ele diz assim, ó, porém tenho contra vocês uma coisa, é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa, que leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos a ídolos. É aquele tipo de mulher que na frente é uma coisa, por trás, quando a maioria não vê, ela acha que pode fazer. Nós temos que tomar muito cuidado com o espírito oculto, com o pecado oculto, perdão. Nós temos que tomar cuidado com o pecado oculto dentro de mim e de você. Vocês me entendem, não? Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, pecado oculto. Me lembrem, por favor. Pecado oculto. E aí Jesus diz assim, ó, eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama. Eu vou falar sobre isso aqui amanhã. Amanhã eu quero ver se eu termino. Nós precisamos tomar muito cuidado. Tudo que é pequeno, um dia cresce, um dia aparece. Eu não sei se foi meu pai que dizia, minha mãe, os mais velhos dizem que tem duas coisas que você não consegue esconder na vida. Paixão, porque uma hora ela explode. Se você está grávida, você não consegue esconder a barriga, né? Porque uma hora ela aparece. Não tem como se esconder que está grávida. Guarde uma coisa que eu vou dizer. É a pastora Solange que está falando em nome de Jesus. Não tem como. O pecado, ele nasce pequenininho. A gente, por falta de conhecimento ou temor, ele cresce, cresce, cresce. E uma hora ele explode. E aí a gente não tem como mais segurar a situação.
Que Deus me ajude, filho, filha. Não sou melhor que vocês. Somos iguais. Que Deus me ajude. Que Deus te ajude. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de mim e de você. Não permitamos que o espírito de Jezabel, dos Nicolaitas, de Baal, de Astarote, de Moloque, entre na minha vida, na tua, na nossa casa, na nossa família. Que Deus nos guarde, que Deus nos guie, que Deus nos proteja. E temos que tomar muito cuidado com a aparência do mal. Porque a palavra, alguém disse assim, que a aparência do mal ele é pior que o próprio mal. Nós temos que tomar cuidado. Porque tudo que a gente não orar, não vigiar agora, uma hora, na hora da dor, da tristeza, seja o que for, a gente pode cometer. A palavra do Senhor diz que aquele que está em pé vigie para que não caia, né? Entende? Irmão Manuel, Amanda Dercy, Amanda, Maria Salete. A Bíblia diz que nada ficará encoberto nessa terra. Deus conhece a intenção do coração de cada um, sim. E Ele vai nos dar livramento. E nós vamos buscar isso. Que Deus me ajude, que Deus te ajude. Porque se você for luz na sua casa, sal da terra, você vai levar a sua família a ser luz, a ser sal. Nós não podemos ficar divididos entre o Deus de Israel e Baal. A gente vai ter que escolher um. Mas vamos dizer como Josué hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor em qualquer situação dele. Na alegria, na tristeza, na enfermidade, na saúde, na riqueza, na pobreza, em qualquer situação.